Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juscelia, como vocês já me conhecem, e na aula de hoje a gente vai trabalhar sobre o conteúdo de História. Lá no livro didático de vocês, a gente vai pegar a página 24 do livro. O tema da aula é quando o Brasil era de Portugal. Então, nessa unidade, nós vamos identificar as primeiras atividades econômicas desenvolvidas pelos portugueses nas terras que mais tarde se formariam o Brasil. Reconhecer a existência do trabalho escravo e dos indígenas e africanos na exploração das riquezas da colônia. Compreender a relação entre colônia, Brasil e metrópole, Portugal, no início da colonização. Diferenciar o sistema de organização administrativa do Brasil no início da colonização. Entender a organização da sociedade colonial e o papel da mulher naquele período. Conhecer os direitos indígenas no presente. Então, observando a imagem que vocês têm aí no livro, lá no livro de vocês vão ter uma imagem, né? E a imagem ela está bem nítida lá. Então, o que podemos observar nessa cena? Como você acha que foi o encontro dos portugueses e dos indígenas? Você concorda com a maneira que o pintor representou esse encontro? Então, observem a imagem, né? E vejam se vocês acham que o encontro dos portugueses e dos indígenas, será que eles foram assim amigáveis? Os portugueses desceram das embarcações e os índios foram lá receber os portugueses de braços abertos, né? Como retrata a imagem aí do pintor. Então, vocês vão observar bem a imagem e vocês vão discutir aí com os familiares de vocês, com os colegas, sobre essa imagem. E aí, dando sequência lá, vocês vão ver o conteúdo sobre o Império Marítimo Português, né? E como que vocês imaginam que ocorreu a exploração e o povoamento quando os portugueses chegaram no território americano? Então, vamos lá fazer a leitura? Os estados modernos começaram a surgir no século XV. E a centralização e a unificação do poder nas mãos das monarquias, Portugal foi um dos primeiros estados europeus a se unificar, o que lhe permitiu sair à frente na ocorrência por territórios e riqueza, na concorrência, corrigindo lá, tá gente? Desculpa. No fim do século XV, no início do século XVI, o Estado português havia se tornado um império marítimo e comercial, estabelecendo colônias e feitorias na Ásia, África e América. Esse domínio fortaleceu as relações comerciais e trocas culturais entre diferentes sociedades. Observe no mapa. Então, aqui vocês vão observar, né, o mapa, o Império Colonial Português no fim do século XV e início do século XVI. Então, vocês vão observar aqui no mapa de vocês, lá no livro de vocês vai estar bem nítido lá, né, as áreas controladas pelos portugueses, né, ela vai ter essa legenda aqui, né, lá no mapa, vocês podem observar lá, né, as cidades, vilas, no domínio de português e também as principais rotas comerciais portuguesas. O território hoje que forma o Brasil era a parte americana desse império. Quando os portugueses chegaram a ele em 1500,
buscava riquezas e recursos naturais que pudessem ser explorados para aumentar a renda da coroa portuguesa e gerar lucro para os mercadores. Na época, as riquezas mais cobiçadas eram os metais preciosos, como o ouro e a prata. Para explorar a riqueza de sua colônia, os portugueses negociavam com os indígenas a utilização de seus conhecimentos sobre a mata nativa. Então, aqui vamos falar sobre a biopirataria. Atualmente, os povos que vivem na floresta amazônica têm um modo de vida que não agride o meio ambiente. Eles escolhem a floresta, eles conhecem a floresta e seus recursos e dominam técnicas e uso sustentável da pesca, da agricultura, como o uso de fertilizantes naturais. Contudo, o crescimento das cidades, a construção de usinas, estradas e a exploração da floresta por grandes empresas tem ameaçado a existência e o modo de vida dessas populações. Há grupos econômicos que recorrem à biopirataria, sem trazer nenhum benefício para essas comunidades tradicionais. A valorização dos povos da floresta e a presença de suas tradições, de seu modo de vida, são uma questão de cidadania e um dever de todos os brasileiros. Então, gente, aqui nessa parte aqui, vocês podem observar a imagem, né? Aqui na imagem a gente está vendo aqui que tem aí um pescador, né? Provavelmente um indígena, né? E eles retiram da natureza somente o necessário, né? Para a sobrevivência deles. Só que aí vem a biopirataria, né? Aqui embaixo vocês podem observar aqui a definição, né? De biopirataria, né? Que são a apropriação, né? De recursos naturais, né? Do meio ambiente, sem nenhuma técnica para não destruir. Então, às vezes até a exploração ilegal, como o tráfico de animais, né? O corte de madeira ilegal, a pesca, né? Em momentos que não é apropriado e assim por diante. A lista a seguir apresenta alguns produtos da floresta amazônica. Organize-se em grupo. Organize cada grupo. Vamos voltar lá, que esse daqui, gente, seria uma atividade para vocês fazerem aí em grupo. Mas como vocês estão aí na casa de vocês, vocês podem fazer, cada um fazer uma, tá? Então aqui, vocês vão ver, ela vai fazer uma pesquisa, né? Pesquisará um produto, né? Da floresta amazônica. Tem o açaí, a andiroba, a copaíba, a espinheira santa e o jaburandi. Então, essa dica aqui de pesquisa vocês podem fazer aí na casa de vocês, né? Vocês vão anotar lá, pegar um desses produtos aqui, né? E vocês vão fazer uma pesquisa sobre ela, né? Qual é o tamanho da árvore, né? Em que lugar a gente pode encontrar esses produtos, certo? E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre a exploração do pau-brasil, né? Vocês já conhecem, né? Quem ainda não conhece, é só vocês procurarem lá, pesquisar lá no Google, que vocês vão achar lá uma infinidade, né, de árvore de pau-brasil, para quem não conhece, né? Então, nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a exploração, né, dessa madeira tão rica da nossa fauna brasileira. O pau-brasil era a principal riqueza extraída da colônia nos primeiros 30 anos da ocupação portuguesa.
A árvore também conhecida como pau da tinta ou ibirapitanga, como denominavam os indígenas que habitavam o território, era muito valorizado na Europa. O pau-brasil era uma árvore nativa da Mata Atlântica e crescia no litoral sul-americano desta região, do atual estado do Rio Grande do Norte até o atual estado do Rio de Janeiro. Sua exploração era feita pelos indígenas, que faziam a parte mais pesada do trabalho, como cortar, empilhar e transformar as toras para que os navios, em troca de objetos como facas, machados e anzóis. Então, esse tipo de troca era conhecido como escambo. A madeira era armazenada nas feitorias portuguesas, de onde eram embarcadas para a Europa. Então, a exploração do pau-brasil, ela era feita pelos indígenas. Os indígenas eram explorados de tudo que é forma. Além de tirar os recursos naturais, né, da floresta, eles tinham que cortar, eles tinham que organizar a madeira, transportar, né, até os barracões, né, para depois ela ser levada para a Europa. Aqui vocês podem observar no mapa, abaixa um pouquinho para ver o que tem em cima. Aqui vocês podem observar no mapa, então, né, aqui as embarcações, né, portuguesas. Aí no livro de vocês têm esse mapa aqui, vocês vão ver bem certinho, vai aparecer bem aqui, né, organizadinho as áreas, né. Então esse mapa aqui, ó, era o Brasil, né, e ele foi 1556, né, que ele foi tratado nesse mapa aqui, certo? E, por último, a gente vai falar sobre as drogas do sertão, que era uma outra riqueza também explorada pelos portugueses no período da colonização. Foram essas drogas do sertão nome dado aos portugueses que não existia na Europa, como cacau, canela, cravo, baunilha e guaraná. Esses produtos tinham bons preços na Europa e eram utilizados principalmente no preparo de remédios como tempero de alimentos. Eles eram encontrados na região amazônica e extraídos pelas missões jesuítas, que utilizavam mão de obra indígena para esse trabalho. Os bandeirantes também adentraram no sertão em busca desses produtos, entrando muitas vezes em conflito com os jesuítas e os indígenas das missões. Então, uma outra coisa, né, um outro produto que também foi explorado, né, pelos portugueses aqui no Brasil, né, que seriam aqui, né, as especiarias, né, e que também era usada a mão de obra indígena que para ser retirado, eles precisavam, né, do conhecimento dos índios, eles adentravam no mato e faziam então, né, a coleta desses produtos que também era levado para Portugal, pelos portugueses, né, na verdade. Agora, aqui tem umas questões que vocês vão responder. Então, responda as questões a seguir sobre o Império Colonial Português. Então, vocês vão ler lá a questão A, né? A questão B. A questão C, né? Sobre o Império Português e vão ler de novo lá o texto e vão responder as questões. E a atividade 2, as riquezas, né, sobre as riquezas que os portugueses encontraram inicialmente no território americano, que também são questões que a gente já leu lá atrás, vocês voltam lá, qualquer dúvida, para responder a questão. Tem mais?
A questão 4. Observe a gravura e leia a legenda com atenção. E troque ideia com os colegas e responda a questão. Mais uma vez, como vocês não estão com os colegas em casa, vocês podem trocar ideia aí com o irmão, com o tio, com alguém que vocês tenham, né, para responder as questões. A questão A, né? Que elementos da gravura indicam que o artista apresentou um porto, né? Vocês vão ver ali, né? Que essa imagem aqui, ó, a descrição aqui, ó, é a descrição minha primeira viagem de navio de Lisboa, Portugal, de Teodoro de Brie. Em 1592, essa gravura, né? Lá no livro de vocês vai aparecer bem certinho lá, tá, gente? Aí vocês vão responder as questões a seguir aqui, que tá pedindo lá no livro didático de vocês. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, novamente, vocês procuram os seus professores lá no grupo da escola de vocês e tiram as dúvidas lá, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Tchau!